interessante. Quem achou, diga amém. Amém. Quem não achou, diga espere por mim. Vamos. E indo no caminho, aconteceu que chegando perto de Damasco, subitamente cercou um resplendor de luz do céu, e caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele lhe disse: Quem és o Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que te faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém a fazer. Amém? Amém. Na Bíblia fala que Saulo, ele perseguia os cristãos. Ele era a pessoa que encerrava os cristãos na cadeia, nas prisões. Não é à toa que muitos falam que Saulo, ele era a pessoa que ele era perseguidor e ele passa a ser perseguido. Aleluia! Irmãos, você sabia que você é igual Paulo? Eu sou igual Paulo. Sabe por quê? Todos nós somos igual Paulo. Porque Deus teve misericórdia de todos nós que estamos aqui. Se não fosse pela misericórdia de Deus, não ia existir pastores, não ia existir evangelistas, não ia existir operadores, diáconos. Mas sabe por que Deus é tão misericordioso? Sabe por quê? Porque Deus tem o amor, Deus tem o gozo, Deus tem a paz, Deus tem a longanimidade, a benignidade, a bondade e o domínio próprio. Aleluia! E vamos falar sobre um exemplo bíblico. O exemplo da misericórdia de Deus está claramente escrito aqui em Jacó. Jacó, ele era um homem enganador. Ele enganou seu próprio pai, enganou seu próprio irmão, Esaú. Vamos entender um pouco da história de Jacó aqui e depois a gente fala sobre Paulo. Na Bíblia fala que Jacó, ele tinha um pai de nome Isaac e um irmão de nome Esaú. E na Bíblia fala que era tradição na época de sempre quando seu pai estivesse na velhice, no seu falecimento, quase morrendo, era a tradição de abençoar o seu filho primogênito. E o primogênito de Isaac era Esaú. E o que acontece? Isaac chama a Esaú para que ele abençoasse a Esaú. Aí Isaac fala bem assim: filho, vai até o campo e pega um guisado para mim, prepara e dê para mim para que eu te abençoasse antes de eu morrer. Aí já entra a mente humana aí na Bíblia, porque Rebeca ouve isso e fala com Jacó: Jacó, o seu pai, ele vai abençoar o seu irmão Esaú. O que você faz? Você pega as vestes de Esaú e coloca em você. E você pega a pele de cabrito e coloca no seu corpo e no seu pescoço, para que seu pai pensasse que era Esaú. Mas sabe por que eles fizeram isso? Porque Isaac, ele já estava velho, ele já não conseguia enxergar. E na Bíblia fala que Jacó, ele vai lá se vai fazer isso. Ele chega até Isaac, Isaac abençoa Jacó pensando que era Esaú. E o que acontece? Depois disso Jacó, ele sai. Depois entra Esaú com um guisado que o pai dele mandou entregar para ele. Aí o Esaú entrega o guisado até o pai dele. E o pai dele fala: ué, mas você não estava aqui antes? Aí cai a ficha, né? Porque Isaac percebe que ele foi enganado, que Jacó enganou ele. E na Bíblia fala que Esaú, ele se ira e fala bem assim: vai chegar tempos de falecimento do meu pai e eu vou matar Jacó. Aleluia! E a Bíblia fala que Rebeca, ouvindo isso, fala com Jacó: Jacó, sai daqui porque o seu irmão está querendo te matar. Fica anos fora daqui, vai para a casa do meu irmão Labão. E isso que acontece: Jacó, ele fica anos fora. E Jacó, ele até se casa, ele tem filhos, ele se casa com duas pessoas, Raquel e Leia. E na Bíblia fala que depois de muitos anos ele fora de casa, ele resolve se encontrar com Esaú.
E na Bíblia fala o que acontece. Ele manda um servo dele até Esaú para mandar essa mensagem que os dois iam se encontrar. Aí quando o servo volta até Jacó, mas peraí, o servo fala: Jacó, o seu irmão vai se encontrar com você, mas tem um porém, tá muito estranho isso. Ele falou que vai vir com 400 soldados atrás de você. Eu creio que no momento Jacó ele pensou: eu vou me encontrar com meu irmão, mas a partir do momento que ele fala, seu irmão vai vir com 400 soldados. Aí eu creio que ele já ficou triste, né? Qualquer um ia pensar que ele ia te matar, né? Porque para que ele vai vir com 400 soldados? Ô glória! Então é o seguinte, na Bíblia fala que Jacó fica triste, e na Bíblia fala que ele numa noite viu um anjo no céu. Na Bíblia fala que ele passou a noite inteira lutando contra o anjo, para que o anjo abençoasse a Jacó. E na Bíblia fala, depois de muita perseverança, ele perseverando, o anjo resolve abençoar Jacó. Mas por quê? Porque Jacó ele perseverou. Ele creu que o anjo ia abençoar ele não desistiu. Aleluia! E na Bíblia fala que o anjo olha para Jacó e diz assim: qual é o seu nome? Aí Jacó fala: meu nome é Jacó. Aí ele fala: seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel. Porque contaste com Deus e com os homens prevalecer. O significado da palavra Israel é muito interessante, porque se você for parar para pesquisar no Google, no YouTube, você vai reparar que o significado da palavra Israel significa homem que luta com Deus. Jacó perseverou e conseguiu a sua bênção. Na Bíblia fala que depois disso Jacó ele vai se encontrar com Esaú e os dois se beijam, um beijo no rosto, beijo de irmão, sinal de carinho. E Jacó pede desculpa por ter feito aquilo antigamente no passado. Irmãos, se não fosse pela misericórdia de Deus, Jacó era para ter morrido. Se não fosse pela infinita misericórdia de Deus, Jacó era para estar morto. Mas Deus, ele é misericordioso, ele é maravilhoso. Não importa o que você faça, não importa o pecado, não importa se for pecado grande, se for pecado pequeno, ele sempre vai te perdoar. E esse é só um dos exemplos da misericórdia de Deus na Bíblia. Porque Jacó, mesmo sendo enganador, traidor, Deus perdoou ele. Deus agiu de misericórdia. Irmãos, agora vamos falar sobre Paulo, né? Que é o assunto daqui. A Bíblia fala que Paulo ele estava a caminho de Damasco, a fim de entregar cartas para Damasco. E o que acontece? Paulo, ele no meio do caminho, veio o resplendor de luz do céu e cercou Paulo. E da Bíblia fala que Paulo ele caiu em terra e veio uma voz do céu que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Aí ele fala: quem és o Senhor? E Jesus fala: eu sou o Senhor Jesus a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Aí Saulo, que também se chamava Paulo, ele fala bem assim: Glória! Oh, glória! Ele fala: peço que eu te faça. Ele fala bem assim: vai até a tua rua e lá te será dito o que te convenha fazer. E na Bíblia fala que depois que isso acontece, Paulo ele fica 3 dias e 3 noites sem comer e sem beber. E ele fica cego, porque na Bíblia fala que depois que veio esse resplendor de luz, veio umas escamas sobre os olhos de Paulo, e Paulo não conseguiu enxergar mais. Ele estava praticamente em estado de depressão, porque ele não comia, ele não bebia, ele não enxergava. Mas na Bíblia fala que depois disso, Deus vai enviar um discípulo de nome Ananias até Paulo. Aleluia. E Ananias, ele ora até Paulo. E Paulo fala que no meio dessa oração, Paulo ele é curado. As escamas que estavam nos olhos de Paulo caem. E eu creio que quando essas escamas que estavam nos olhos de Paulo caem, os olhos espirituais de Paulo se abrem. Por quê? Porque antes, quando ele perseguia os cristãos, ele
estava com seu olho carnal. Mas a partir do momento que as escamas caem dos olhos de Paulo, os olhos espirituais de Paulo se abrem. E agora Paulo, que odiava a mensagem que a cruz trazia, agora ele ama e aceita Jesus como seu eterno e único Salvador. Se não fosse pela misericórdia de Deus, Paulo não ia se tornar o maior líder do cristianismo. Paulo não ia ter feito as viagens missionárias, as famosas viagens missionárias. Então, irmãos, Deus é misericordioso e sempre vai agir de misericórdia. Irmãos, eu quero falar outra coisa também aqui. Eu quero deixar dois fatos que eu vejo muitos pregadores, evangelistas, pastores, erros que pastores, evangelistas cometem quando vão pregar sobre a vida de Paulo, quando vão pregar sobre Atos. E o primeiro fato é o seguinte: muitos pregadores falam que Deus mudou o nome de Saulo para Paulo. E agora eu quero vir aqui com vocês, aqui em Atos capítulo de número 3. Ô, glória! Não precisa abrir a Bíblia, que eu vou mostrar isso com vocês claramente. Glória! Aleluia! Aqui, capítulo de número 3, versículo de número 9. Todavia Saulo, que também se chama Paulo, que também se chamava Paulo, cheio do Espírito Santo e fixando os olhos nele, disse. Então aqui já foi na primeira viagem missionária de Paulo, ele já tinha aceitado Jesus como seu Salvador. E tem muita gente que fala que quando Paulo aceita Jesus, Deus muda o nome dele para de Paulo, sendo que não está escrito isso na Bíblia. Mas sabe por que muitos pregadores cometem isso hoje em dia? Porque na Bíblia fala que quando chegar o fim dos tempos, a tecnologia vai estar muito avançada. E qual é o erro das pessoas hoje em dia? Em vez de eles pegar o que está escrito na Bíblia, eles ficam o dia inteiro ouvindo YouTube e Google. Ô, glória! Você vai mensagem, você vai pregar hoje. Em vez de eles pegar a Bíblia para ler, ele vai no YouTube, vai no Google, mas não quer saber da verdade, não ouve a verdade. Por causa desse mínimo detalhe, eu vejo muitos pregadores fazendo uma hora e meia de pregação só falando que Deus mudou o nome de Saulo para Paulo. Quando alguém diz que Deus mudou o nome de Saulo para Paulo, você pode ter certeza que ele não estudou a Bíblia, que ele não tem a ciência, ele não tem o dom da ciência, ele não tem ciência do que está falando. E agora o segundo fato, que eu quero muito falar com vocês. O primeiro fato aqui está Atos capítulo 9. Aleluia! Prega a verdade. Se não for pregar a verdade, eu nem prego. Aqui Atos 9. Santo Deus! Maravilha! Glória! Aqui, ó. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu, e caindo em terra. E o que acontece aqui? Muitos pregadores falam hoje em dia que Paulo ele caiu do cavalo. Esse povo gosta de ficar inventando as coisas que não está escrito na Bíblia. Muitos pregadores eles falam bem assim: isso não faz sentido, eu vou colocar isso aqui mesmo, porque ele só andava de cavalo na época. Porque ele só caiu em terra aqui, não faz sentido. Então, esse é o erro, é eles ficar colocando coisa na Bíblia que não está escrito. E eles não pregam a verdade, eles gostam de inventar, mas não pregam a verdade. Meu Deus! Irmãos, eu tenho que admitir que há algumas semanas passadas aí, eu pensei que eu ia pregar, né? Aí eu cheguei em casa, eu deitei no sofá e falei bem assim: Carol, eu acho que eu vou pregar hoje, né? Aí ela chegou pra mim e falou bem assim: Wander, como é que você quer pregar hoje, sendo que você nem a Bíblia está lendo? Aí eu cheguei pra Carol e falei bem assim: o meu corpo está na terra, mas minha mente está no céu. O meu corpo está na terra, mas minha mente está no céu. Talvez você chegou no culto hoje, olhou para o pregador e falou bem assim: não tem nada.
Não vai sair nada daí. Olha para ele, não vai sair nada. Mas Deus olha do céu e diz: hoje